Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Vamos para nossa aula de artes hoje, né? E hoje a gente vai falar sobre a história da fotografia, ok? Mas primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, bem arejado, silencioso, né? Ter perto de você seus materiais, livros, caneta, lápis. E vamos para a aula, ok? Consta que a história da fotografia começa na antiguidade, quando se descobriu a possibilidade de se projetar imagens por intermédio da luz. Há relatos que alquimistas no século IV a.C. conseguiram produzir uma imagem invertida através da passagem da luz por um pequeno orifício feito numa câmara escura. No entanto, foi somente em 1525, DC ou depois de Cristo, que há descoberta de que os sais de prata eram sensíveis à luz e que permitiam a fixação da imagem refletida de um objeto, né? E isso revolucionaria o universo da captura de imagens, né? Então, gente, no tempo, na pré-história, né? O povo lá da pré-história, eles eram muito inteligentes, né? Então, eles já conseguiam, né, fazer todos os tipos de coisas e experimentos, né? Porque era a raça humana, né, tentando descobrir novas coisas, né? De lá veio já instrumentos, utensílios, né? De lá já veio a origem do teatro, né? E também aqui a origem da fotografia. Então, somente a partir de 1525, né, que descobriram que os sais de prata eram sensíveis a essa luz, né? Que poderiam fixar a imagem refletida de um objeto, né? Então, continuando, ele diz assim, que em 1725, o professor de medicina da Universidade Ardorf, né, na Alemanha, Johann Heinrich Schunz, através de um revolucionário experimento, conseguiu provar essa possibilidade, né, que se registrar uma imagem através do uso da luz em combinação com esses sais de prata, né? Então foi esse Johann Heinrich Schunz que fez esse experimento pela primeira vez, né, e ele conseguiu fazer uma imagem invertida capturada. Primeiramente, ele encheu um frasco de vidro com nitrato de prata e, após expor o recipiente à luz, descobriu que a substância que havia ficado em contato com a luminosidade se tornava, né, de cor violeta, enquanto o restante da substância continuava intacta. O seu próximo passo foi introduzir nesse mesmo frasco um chumaço de papel estêncil e após expô-lo novamente ao sol, a surpresa, né, descobriu que havia ficado impressas por um curto espaço de tempo na superfície do frasco, em negativo às palavras escritas no estêncil. Começava, pois, a história da fotografia, e era o pontapé inicial para que uma infinidade de experimentos fosse feita até 1826. O inventor francês Joseph Nicéphore conseguisse finalmente fixar uma imagem através desse processo, a fixação das imagens fotográficas, certo? Resolvido o problema da impressão de uma imagem através da luz sobre a superfície, restava agora fazer com que essa imagem pudesse ser fixada e posteriormente copiada. Entrava em cena o inventor francês Joseph Nicéphore Niepce e começava a portentosa história da fotografia, né? Nascido no seio de uma família abastada da sociedade francesa no século XVIII, Joseph Nicéphore, né, então com 40 anos de idade, não pensou duas vezes quando decidiu pedir dispensa do exército francês para dedicar-se exclusivamente à pesquisa, graças ao imenso patrimônio da sua família. A história da fotografia no século XX. Foram mais de um século de fotografia analógica que, inevitavelmente, haviam adquirido status de uma arte, né? A gente lembra que, antigamente, tudo que era registrado, né, gente, digamos assim, que um rei quisesse fazer uma fotografia dele, né? Então, eles chamavam pintor, né, o melhor pintor que tinha lá naquela época. E esse pintor, então, fazia um retrato do rei, né, na paisagem, ou no castelo, ou no trono, do jeito que aquele rei queria, né, que fosse registrado. É tanto que a gente tem imagens, né, em museus de reis, de rainhas, né, de castelos, mas naquele tempo dos reis, né, que era a Idade Média mais ou menos, eles só conseguiam registrar, né, fotos e imagens através da pintura. Então, quando a fotografia surgiu, né, deu-se todo
um problema, né, para esses pintores, porque eles acharam que ela era uma forma ilegal de registrar uma imagem, né, e que não consideravam aquilo arte, né. Hoje a fotografia já está entre as artes, né, que a gente tem. Vocês sabem que é a primeira arte, a segunda arte, aí vai música, teatro, cinema, que é a sétima arte, né, e por aí vai. Então teve todo esse problema quando a fotografia surgiu, né, que foi a polêmica lá dos pintores, que eles achavam que era uma forma ilegal de registrar imagens e que ela não deveria ser considerada como arte, ok? Então, continuando aqui, ele diz assim, ó, havia adquirido o status de uma arte, né, chegando a ser alvo de polêmicas, pois para muitos essa nova tecnologia inexoravelmente daria fim à arte da pintura. A gente sabe que isso não aconteceu, né, que a pintura continuou, né? Inclusive surgiram novos movimentos, né, com novos artistas, né, e a pintura nunca deixou de existir por conta da fotografia, mas foi só coisa de inveja mesmo lá dos pintores, né, naquele tempo quando a fotografia apareceu. O principal argumento era de que se tratava-se de uma afronta, né, dar o nome de arte a um método que utilizava-se de processos físico-químicos para retratar ambientes e que, além disso, independia da habilidade com as mãos para que o procedimento fosse executado. Tanta foi a força dessas objeções que chegou a dar origem a um movimento da pintura conhecido como impressionismo. Dentre as principais personalidades que surgiram a partir do século XX, como os principais representantes da história da fotografia mundial, os mestres do fotojornalismo estão Henri Cartier e Bresson, né, francês nascido em 1908. Considerado um gênio do fotojornalismo por combinar a fotografia jornalística com as mais puras artes do século, né? Além dele, destaca-se o húngaro Robert Capa, considerado um dos maiores fotógrafos de guerra de todos os tempos. Pierre Wenger, fotógrafo e etnológico franco-brasileiro que viveu boa parte da sua vida em Salvador, capital da Bahia, é conhecido como o mestre da fotografia representativa, das culturas e da religião dos povos. E aqui eu deixo para vocês uma atividade, né? E ela é muito interessante. Fazer uma foto que transmita algum sentimento e fale o significado, né, dessa sua foto que você tirou, entendeu? Pode ser uma foto sua, pode ser uma foto dos seus pais, dos seus animais de estimação, ou de algum lugar que represente algum sentimento para você. Então vocês vão estar fazendo essa foto, vão estar mandando ela para mim, né, e falando o significado dela. Esse significado, gente, vocês podem fazer assim, 5 a 10 linhas, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acesse a agenda eletrônica de vocês para estar sabendo as novidades da escola. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, valeu!